Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor? Aleluia. Daniel 5, verso de número 13, que nos diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos Deus está em ti, e que a luz do entendimento e a excelência, sabedoria se acha em ti. Se acha em ti. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração. Não há outro igual a ti, Senhor, tu és aquele que vive e reina, meu Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha, meu Pai, introduzir em nós, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que o Senhor tem reservado sobre as nossas vidas, meu Pai. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, cadeias venham sendo quebradas, prisões venham sendo destruídos, meu Pai, toda força maligna, toda força contrária que tem reinado sobre vida, que tem reinado sobre família, pelo poder do nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha repreendendo, o Senhor venha quebrando, pelo poder do nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que apenas, meu Pai, a tua presença, meu Pai, Ele está sobre o nosso meio, meu Pai, apenas o teu Santo Espírito venha passear no nosso meio, meu Pai, apenas o Senhor venha estar manifestando, meu Pai, sobre cada um de nós, meu Pai, e que os céus, meu Pai, se abrem sobre este lugar, e que a tua glória, meu Pai, possa estar envolvendo-nos na tua presença, meu Deus, que está nos enchendo mais de ti, que está nos transformando mais de ti, que está nos despertando mais, Senhor, que o Senhor venha operando, Senhor, do teu sobrenatural, porque o Senhor é aquele que vive, o Senhor é aquele que reina, meu Pai. Opera, Espírito Santo de Deus no nosso meio, opera, Espírito Santo sobre nossas vidas, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, porque queremos, meu Pai, mais de ti, queremos te adorar, queremos sentir a tua presença, Senhor. Tu és santo, Jesus, opera sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos mais de ti, queremos ser cheios de ti, queremos ser transportados por ti, meu Pai. Não nos permita, meu Pai, sair deste lugar da mesma forma que chegamos, meu Pai, mas que nós possamos sair deste lugar renovados, que nós possamos sair deste lugar transformados, que nós possamos sair deste lugar, Espírito Santo, com teu toque, meu Pai, com teu operar, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, por intermédio da tua santa palavra, nos faz entender e compreender o teu propósito sobre as nossas vidas. Assim que nós te pedimos, te louvamos e te glorificamos. Amém, igreja viva do Senhor. Podem sentar, ficar à vontade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha aí para o teu irmão que está do seu lado e diga assim: porventura, você ainda é o mesmo? Porventura, você ainda é o mesmo? Amém? Amém. Essa palavra que nós acabamos de ler aqui no livro de Daniel, capítulo 5, vai nos contar e nos narrar uma história bastante conhecida por nós, mas é uma história que aonde envolve um rei. Que a Bíblia fala
acerca de um banquete que o rei ele vai oferecer. E aonde nós sabemos, amados, que este rei chamado Belsazar, ele está ali no trono da Babilônia. E no momento do seu reinado, alguns outros anos atrás, a nação do povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor, eles são levados cativos para a Babilônia. Durante o reinado do seu pai, Nabucodonosor. E durante ali, nós vamos ver que o profeta Jeremias, ele profetiza sobre a nação de Israel. Porque aquele povo, ele estava andando segundo as suas vontades, segundo os seus quereres. Era como se eles tivessem deixado Deus de lado e eles fossem seguir os seus próprios caminhos. E o Senhor, ele vem através da boca do profeta Jeremias e ele profetiza que os babilônicos, eles iria destruir e iria levá-los em cativos. Alguns reis de Israel, eles resistiram, porque muitas das vezes ele olhava para a realidade e eles tinham poder nas suas mãos. E aonde nós vamos ver que outro povo que já tinha levado cativo, que nós vamos ver outro profeta chamado Ezequiel. O profeta que ele estava em exílio ali na Babilônia, um profeta que era usado por Deus para profetizar sobre a Babilônia, para profetizar ali sobre o povo que estava cativo. E o profeta Ezequiel, ele envia um recado, ele envia ali um recado, um aviso para o povo de Israel, dizendo: não adianta vocês fugirem, que aonde vocês vão ser levados cativos, o Senhor já entregou vocês nas mãos da Babilônia. Por mais que eles queriam fugir dessa realidade, por mais que eles queriam não ir, mas o Senhor ele já havia determinado simplesmente não levar aquele povo para a Babilônia para que ele pudesse ser escravo, para simplesmente eles morrerem. Mas Deus ele permitiu que aquele povo ele fosse ali passado por um período de exílio, pelo período ali onde eles eram massacrados, pelo período onde eles ali não tinham liberdade, porque Deus ele queria tratar o coração do seu povo, Deus ele queria tratar o coração da sua igreja, Deus ele queria tratar o coração daquele povo. E todas as vezes que Deus ele quer tratar o coração de alguém, ele permite que alguma circunstância chegue diante de nós, ele permite que alguma coisa aconteça conosco para que nós possamos acordarmos, para que nós possamos despertarmos para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor ele quer fazer na nossa vida. E a Bíblia fala, amado, que ali eles estão sendo cativos, eles estão presos na Babilônia, que ali eles estão sem uma esperança, sem uma expectativa de sair daquela realidade. E quando nós lemos Salmo 127, nós vamos ver que eles estão perto do rio, ali eles penduraram as suas harpas sobre os salgueiros. E ali eles não conseguiam cantar, ali eles não conseguiam adorar, ali eles não conseguiam exaltar o nome do Senhor, porque eles estavam presos àquela circunstância, eles estavam presos àquela situação de dor, àquela situação para onde eles não
havia esperança. Só que a Bíblia fala aqui no capítulo 5, amado, acerca de um homem chamado Daniel. Essa história vai narrar não daquele Daniel que quando ele chega na Babilônia, quando ele era jovem, quando ele senta ali naquela mesa e ele diz que não vai se juntar, não vai se contaminar com aquela mesa. Mas esse Daniel aqui no capítulo 5, ele já está avançado na sua idade. Esse Daniel aqui no capítulo 5, ele já está com seus 80 e poucos anos. Ele já perdeu a sua força, ele já perdeu o seu vigor. E a Bíblia fala, amado, que Belsazar, o rei que está no trono da Babilônia, ele decide fazer uma festa. E ele decide ali fazer um banquete. E no momento daquele banquete, quando todos estão sentados naquela mesa, com comidas, e ali os seus convidados especiais, a Bíblia fala que Belsazar me lembra que os utensílios do templo do Senhor havia sido tomado, havia sido ali tomado, tirado da casa do Senhor e se encontrava ali na Babilônia. E ali ele olha para aquele povo e ele diz: trazei os utensílios de Jerusalém, do templo do Senhor. Porque nessa noite nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar, nós vamos beber com os vasos, com os copos do templo. Nós vamos festejar com o ouro do templo, com os utensílios do templo. E a Bíblia fala, amados, que ali eles pegaram os vasos, eles pegaram os utensílios do templo, que era servido, que ali estava posto para adorar, para exaltar, que era consagrado o Deus de Israel, Deus poderoso. E agora é trazido aquela mesa, que aquela mesa onde havia a abominação, aquela mesa onde havia adoração ao homem, adoração à carne, adoração a outros deuses. Outros deuses. E agora nós vamos ver que esses utensílios estão sendo pegados. Esses utensílios estão sendo trazidos. E alguém olha para essa situação e diz: como pode? Aquilo que era para adorar a Deus, aquilo que era para exaltar a Deus, agora está sendo colocada numa mesa que aonde está sendo adorado outros deuses, aonde está sendo festejado outros deuses. E talvez o inimigo, ele pegando, ele tomando aqueles utensílios, talvez ali ele trazia ali um tempo de humilhação para o povo de Israel. Porque o povo de Israel ainda temia ao Senhor. O povo de Israel, eles ficavam perguntando: mas como pode trazer os utensílios que nós adorávamos ao Deus de Israel? Amados, mas aonde nós vamos saber que o inimigo ele pode até tocar naquilo que é escolhido para o Senhor, naquilo que é consagrado diante do Senhor. Mas se o Senhor ele permite tocar, mas o Senhor ele mesmo em cativeiro, mesmo passando ali pelo período de dor, mesmo passando ali pelo período ali naquele cativeiro, nós vamos ver que Deus ele coloca um limite até aonde ele pode tocá-los. Ou seja, o inimigo estava tocando naquele Belsazar, que estava fazendo o papel do diabo, ele estava tocando naquilo que era sagrado. E para ele estava humilhando o povo de Israel, ele estava humilhando o povo escolhido pelo Senhor. Mas esse povo que tinha sido escolhido por Deus, esse povo que tinha sido chamado por Deus,
Eu e você temos o dom. Talvez o inimigo ele pode estar pensando que ele ganhou alguma causa. Talvez ele entrou em alguma área da sua vida. E talvez você pode olhar e dizer: mas como pode ter tocado naquilo que não era para ter tocado? Belsazar, ele vai beber. Belsazar, ele vai tocar naquilo que não era permitido tocar. E talvez você pode estar dizendo diante de Deus, dizendo: Senhor, mas como o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? O Senhor permitiu que isso acontecesse em alguma área da minha vida? Como o Senhor permitiu que essa enfermidade chegou, que esse problema chegou? Como? E quem está do lado de fora pensa que o inimigo está governando, pensa que o inimigo ele está tendo controle, ele está tendo autoridade em tocar-nos. Mas eu quero te dizer, amado, que quando o inimigo ele pensa que ele vai te devorar, que ele devora a tua casa, que ele vai te destruir por completo, simplesmente porque Deus permitiu que ele tocasse em alguma área da sua vida. Pelo contrário, Deus ainda tem o controle nas suas mãos. Deus ainda tem o controle nas suas mãos. E na hora certa Ele vai se manifestar. Na hora certa o Senhor ele vai se manifestar por um lado. O Senhor ele vai se manifestar dando uma ordem para o inimigo calar, para o inimigo parar. Que a Bíblia fala que quando Belsazar estava ali festejando, estava ali se alegrando, estava dizendo: nós ganhamos. Esse povo que chegou até nós, eles são os fracassados, eles são os derrotados. Mas quando eles plantam, a Bíblia fala que aparece uma mão escrevendo sobre a parede. E quando escreve uma palavra chamada Mene, Tekel e Pérez, a Bíblia fala que esse rei que está agora com a fúria, ele está com a fúria de zombaria para aquele povo, ele está com a fúria ali de alegria, dizendo que está reinando diante daquele povo, está massacrando aquele povo. A Bíblia fala que esse rei, ele começa a olhar para a parede, ele começa a mudar o seu semblante, ele agora ele passa a temê-lo, agora ele passa a temê-lo, agora ele passa a se apavorar sem saber o que é que está sendo escrito. E o que era, pastor, que estava sendo escrito? Estava sendo escrito a sentença de morte, a sentença de destruição sobre aquele inimigo. Estava sendo escrito a sentença de destruição sobre aquele que estava reinando o povo de Israel, sobre aqueles que estavam ali zombando o povo de Israel. Talvez o inimigo ele esteja, talvez ele esteja zombando de você, talvez o inimigo ele pense que você já vai ser um derrotado, que ele já venceu você, que para você não tem mais jeito, para você ele já dominou a sua vida, ele dominou a sua casa, a sua família. Mas o Senhor nesta noite, Ele está liberando decreto sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele está liberando decreto, anulando, destruindo toda a força contrária que sobrevém sobre a nossa vida, que sobrevém sobre a nossa casa, que sobrevém sobre a nossa família. Toda a palavra do inimigo, todo levante do inimigo será silenciado, será quebrado pelo poder que é o nome do Senhor Jesus. Essa enfermidade, pelo poder que é o nome do Senhor Jesus, que o Senhor ele toca agora e
que hoje eu estou fazendo uma nova história. Eu vim para manifestar, para operar no meio do meu povo, para que nova história seja escrita, para que nova história seja recomeçada. E a Bíblia fala, amados, que ali ele ficou apavorado sem saber o que estava sendo escrito. Deus estava escrevendo, mas o inimigo ele não conseguiu identificar aquilo que estava sendo escrito. E aqui eu já quero profetizar que a história que Deus ele está escrevendo na minha vida, na sua vida, na nossa família, o inimigo ele não vai ter discernimento para identificar aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, aquilo que o Senhor está fazendo na tua casa, aquilo que o Senhor está fazendo na tua família. O inimigo ele vai ficar confuso diante do propósito, diante da promessa que Deus ele tem para a tua vida. E a Bíblia fala lá que ali eles ficaram sem saber o que fazer. E Belsazar ele diz: chama todos os sábios da ciência, do conhecimento, para que possa ler esse nome, para que possa interpretar aquilo que está sendo escrito. E a Bíblia fala lá ali chamado todos conhecidos da época, todos conhecidos ali da ciência, da astrologia, do entendimento humano, mas ninguém teve a capacidade de interpretá-lo. Ninguém teve a capacidade ali de ler aquilo que estava sendo escrito. E agora o rei, ele se apavora ainda mais porque ele está sabendo daquela nova escreveu, mas ele não sabe o significado, ele não sabe o resultado que vai se dar aquilo. E a Bíblia fala que alguém ali no meio daquele povo olha para o rei Belsazar e diz: rei, existe alguém que pode interpretar para ti, que pode ler para ti. Lembra do tempo do reinado do seu pai? O seu pai teve um sonho e ele foi capaz de interpretá-lo. Ele agora, ele serve um Deus que ele não se juntou à mesa, ele não se contaminou com a mesa, e todos pensavam que ele ia morrer de fome, mas ele não morreu. Lembra quando teu pai fez uma estátua de ouro, dizendo para todos adorarem? Porém, ele não adorou e ele foi colocado ali na fornalha do fogo. E todos pensavam que ele ia morrer. Mas quando olharam, as suas ataduras haviam sido queimadas. E eles estavam passeando no meio daquela fornalha e apareciam 4 homens juntamente com eles. E a Bíblia fala que o rei, olhando, ouvindo aquela história, disseram: chama este homem, para que eu possa me ouvir, para que possa interpretá-lo para mim. Amados, essa história já estava sendo contada, mas já havia décadas, havia mais de 80 anos que havia acontecido esses fatos. Mas o que o Senhor nos trouxe, havia mais de 80 anos, mas uma história havia sido acontecida, algo havia sido plantado. E alguém estava lembrando desses feitos de Daniel. Era como se Deus estava dizendo: Daniel, as sementes que tu plantaste no passado, tudo aquilo que tu plantaste no passado, nada vai ser passado por acaso, irá nascer, irá florescer, eu trazerei e frutificarás.
renascer, irá florescer, irá ter uma colheita, irá ter uma colheita. Talvez você pode estar dizendo, pastor, eu fiz tanto barulho, já se passou anos, já se passou dias, mas é como se tudo aquilo que eu fiz tem sido esquecido, tem se colocado de lado. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor nesses dias Ele vai fazer sementes germinadas, sementes que talvez foi plantada com lágrimas, sementes que talvez só foi você e Deus, foi você no teu quarto, no teu lugar secreto, mas você semeou, você estava ali na sua intimidade com Deus, se derramando diante da presença do Senhor, falando simplesmente para Ele, mas Ele tem memória das tuas lágrimas, Ele tem memória da tua oração, do teu clamor, e no momento certo, essas sementes, elas vão ser germinadas, elas vão ser nascidas. E no momento que eu estava lendo essa palavra, quando alguém estava escrevendo, estava contando a história de Daniel, os feitos que Daniel tinha feito no passado, era como se o Senhor estava dizendo aquilo que não aconteceu em 70 anos na vida de Daniel. Eu vou fazer agora um tempo, eu vou trazer agora um tempo sobre a vida de Daniel, um tempo de aceleração. O nosso Deus amado, Ele é um Deus de aceleração. Deus, Ele pode acelerar o tempo. Deus, Ele pode acelerar o tempo, a estação. Deus, Ele pode mudá-los. Talvez você tenha vivido até hoje um tempo de humilhação. Talvez você tenha vivido até hoje um tempo, uma aprovação que você olha e você diz: eu passei já 5 anos, já passei anos e anos, eu nunca saí desse estado, eu nunca saí dessa estação. Mas Deus é um Deus de aceleração. Deus, Ele pode mudar o tempo, Deus, Ele pode mudar a circunstância. Aleluia. E a Bíblia fala, amado, que ali vem Daniel. E no momento que Daniel ele vem, no momento que Daniel ele está entrando no palácio, a pergunta de um rei é essa: porventura tu és mesmo Daniel? Porventura tu és mesmo Daniel? Daniel ele não era mais aquele jovem cheio de energia, cheio de força. Daniel não era mais aquele homem forte. Mas Daniel talvez agora ele estava com as suas limitâncias físicas. Talvez a sua pele não era mais a mesma, o seu semblante não era mais o mesmo de 70 anos atrás. Mas o que o rei estava perguntando não era como se a sua estética era a mesma, mas ele queria saber se a sua sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo era a mesma, se a sua intimidade com Deus era a mesma. O tempo pode destruir o tempo, amado. Pode nos tirar, nos roubar algumas coisas. Se você passar 10 anos, daqui a 10 anos você não vai ser o mesmo. Você vai ter um semblante diferente. Mas a
que alterar. A Babilônia talvez trouxe ferida para o povo de Israel. Trouxe um tempo de angústia, trouxe um tempo de tristeza. Mas Daniel, ele passou por aquele momento, por aquela circunstância, por aquele cenário de dor. Mas o seu coração continua a ser o mesmo. O seu nível de entrega, o seu nível de intimidade continuava sendo o mesmo. Ele não mudou o seu nível de fé, o seu nível de confiança diante de Deus. Nós estamos vivendo diante de uma geração que, diante do cenário atual que está vivendo, tem oscilado com a sua fé. Se as coisas estão tudo bem, eu estou bem com Deus. Mas se a adversidade veio, se a circunstância se chegou, pastor, o senhor sabe como é. Eu estou passando por guerras, por lutas na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Olha, como está a minha área financeira, pastor. Mas a minha pergunta é: como está o seu nível de fé? Você tem deixado que essa circunstância tenha roubado a tua fé? Você tem deixado que essa circunstância tenha roubado teu nível de intimidade com Deus, de intimidade com o Senhor? Daniel, ele continuava sendo o mesmo Daniel, cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus. O diabo, ele não tem o poder de tirar a presença de Deus do nosso coração. O diabo não tem o poder de tirar a presença de Deus. Muitas das vezes nós saímos, muitas das vezes nós nos esfriamos porque nós deixamos que Ele entra. Nós deixamos que Ele nos rouba da presença de Deus. E muitas das vezes nós deixamos que a frieza entre no nosso coração. Daniel, ele continuava com as chamas queimando pela presença de Deus. Ele continuava com as chamas acesas. E a minha pergunta é: como estão as tuas chamas no teu coração? Está queimando ainda? Está acesa ainda? Ou você tem deixado que a tempestade tenha apagado? Ou você tem deixado que a luta, você tem deixado que a circunstância tenha apagado? Mas tem sido? Quais tem sido o teu interesse pela presença de Deus? Muitas vezes nós deixamos, amar, e a frieza, ela bate a porta do nosso coração, ela entra dentro do nosso coração, porque nós temos invertido as prioridades. Quais tem sido a tua prioridade? Quais têm sido essas tuas prioridades? Alguém, quando está novo na fé, ele quer ser cheio da presença de Deus, ele quer ser envolvido pela presença de Deus, ele quer ser batizado da presença de Deus, ele quer falar em língua todos os dias. Mas o que nós temos visto é quando passa 3 anos, 5 anos, as pessoas que eram batizadas no Espírito Santo não falam mais línguas. Que as pessoas, elas não têm mais prazer em ser cheia, não têm mais prazer em ser batizada, não têm mais prazer na presença de Deus. Será por quê? Porque tem perdido as prioridades. Deus não tem sido mais a sua prioridade, a palavra de Deus não tem sido a sua prioridade, a oração não tem sido mais a sua prioridade.
E quando ela se depara, ela está fria espiritualmente. E ela não quer mais ter a humildade de reconhecer que precisa da presença, que precisa voltar a queimar, que precisa voltar a se humilhar diante da presença de Deus e ser cheia novamente. Ela está cheia, mas é cheia de si, não cheia da presença de Deus. Mas Deus, Ele está convidando a sua igreja, Deus, Ele está convidando a sua noiva, Deus está convidando o seu povo para que nós possamos voltar a queimar, para que nós possamos colocar Ele como prioridade na nossa vida, para que nós possamos iniciar uma vida de adoração, uma vida de humilhação na presença dEle, para que nós possamos ser cheios do Espírito, para que nós possamos transbordar na presença de Deus, amado, para onde nós estivermos, nós possamos impactar o lugar, nós possamos impactar as pessoas que estiveram ao nosso redor, para que outras pessoas elas possam inspirar em mim, elas possam inspirar em você e possam olhar para você e dizer: eu quero ser cheio como aquela mulher é cheia da presença de Deus, eu quero ser cheio como aquele homem é cheio da presença de Deus, eu quero ser uma adoradora, eu quero ser uma adoradora como aquela mulher, como aquele homem que adora a Deus. Mas nós temos vivenciado um tempo até de juntamento de pessoas. Nós temos vivenciado um tempo até de cantar canções. Mas nós temos esquecido. E nós temos perdido a essência da adoração. Porque nós estamos neste lugar, quando nós entramos nessas portas, amados, nós entramos para adorar a Deus. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de alguém que eu disse que estava transmitindo um culto, e a pessoa mandou uma mensagem dizendo: eu assisti o teu culto, pastor. E eu, na minha mente, o Espírito Santo, na minha mente, eu penso na minha mente: que culto meu? Se o culto é nós que fazemos, o culto é para o Senhor, não é do homem, mas é de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, assistindo o culto, mas não fazendo o culto acontecer. Para o culto acontecer, não precisa dos levitas estar aqui em cima. Para o culto acontecer, não precisa do pregador pregar aqui em cima, mas precisa de uma igreja que esteja com o coração em Deus, com o coração humilhado, com o coração quebrantado, com o coração voltado para o entronizado ao trono dos céus, dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías ele disse: Santo, 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 estava adorando aquele que estava sendo entronizado, que estava sentado sobre o trono. Quando nós entramos neste lugar, nós estamos adorando aquele que está sobre os tronos dos céus. E nós precisamos voltarmos a ter esse coração, a ter esse coração queimando. Daniel ele não deixou ser corrompido pela Babilônia, Daniel ele não deixou ser ferido pela circunstância, Daniel ele não deixou ali que a sua adoração o alterasse. Como é como ele continuava a ser o mesmo Daniel. Que Daniel, pastor, aquele mesmo Daniel que não se aceitou, que não aceitou comer do banquete. Ele continuava sendo aquele mesmo Daniel que não aceitou a se prostrar diante da estátua de ouro. Ele continuava sendo aquele mesmo Daniel que ali ele estava na cova dos leões, mas ali ele não perdeu a sua esperança. Como está a essência do teu coração, do teu espírito? Porque o Senhor, nesses dias, Ele quer, amado, resgatar a nossa confiança. Nós não acreditamos mais em milagres.
mas no momento do exercício, nós fracassamos. No momento do exercício, nós revelamos para nós mesmos que nós não acreditamos no poder e manifestar do sobrenatural de Deus. Porque nós não oramos mais por tudo. Quando o médico ele dá a última palavra, nós se conformamos. Quando nós vemos a possibilidade humana que não tem mais jeito, muitas vezes nós não fazemos mais nada. Mas quando a terra diz não, amado, os céus podem reverter a situação. Os céus podem mudar a circunstância da nossa vida. Pode mudar a circunstância da nossa casa, da nossa família. Nós temos que ser uma igreja que possamos ser movida, não por sentimento, mas movido pela fé. Porque se nós formos movidos pelo sentimento, nós vamos ser barrados, nós vamos parar no meio do caminho. Porque um dia nós acabamos cheios de fé, um dia nós acabamos sem fé alguma, nós acabamos sem nenhuma empolgação. Mas fé não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu sei. Fé não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu acredito, que eu confio no Senhor. E Daniel, ele continuava sendo o mesmo, que Daniel, ele interpretou aquilo que estava escrito. Ele disse: ei, o que está escrito é: hoje, olha só o verso 25 que nos diz: este, pois, é o que está escrito, que escreveu Mene, Tekel e Persília. Esta é a interpretação. Cortou Deus o teu reino, contou Deus o teu reino, e hoje ele acabou. Ele acabou. Tekel, pesado que foste na balança, e achaste em falta. E achaste falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos médios e peças. Era como se o Senhor estava dizendo: rei, hoje chegou o fim do teu reino. Hoje eu achei uma falha. Eu vi tudo aquilo que tu tem feito com este povo, tudo aquilo que tu tem feito com os utensílios da minha casa, e hoje eu trouxe divisão e fim do teu reino. E a Bíblia fala lá: o Senhor trouxe um fim daquele reino, assim como Daniel falou. Ou seja, Daniel poderia não ter a mesma força, mas ele tinha a mesma sabedoria. Daniel talvez não poderia ter o mesmo nível de sensibilidade, visualidade. Obrigado pela palavra. Mas ele tinha um nível de discernimento espiritual. De discernimento espiritual. E o que é que o Senhor ele quer trazer para nós? Para que nós possamos continuar sendo mesmo. Assim como ele nos chamou. Para que nós não possamos ser dados pelas circunstâncias. Para que nós não possamos ser dados pelas adversidades, mas para que nós possamos, amados, continuar mesmo tempo de dor, esse namorador. Se coloque de pé sobre o seu lugar, para que nós possamos orar, para que nós possamos falar com o Senhor, para que nós possamos falar com aquele que nos escolheu, com aquele que nos chamou. E a pergunta do Senhor é: você continua sendo o mesmo? Que nós possamos amar
adorar esse Deus nessa noite. Pelo que Ele é. Fala com o Senhor. Senhor, Ele quer trazer renovo. Senhor, Ele quer nos fazer iniciar um tempo de milagre. Mas para isso nós precisamos voltar ao nosso coração para uma verdadeira oração. Para isso nós precisamos deixar que Ele queima no nosso interior, como Ele antes queimava. Como era maravilhoso sentir a presença de Deus, sentir o nome da presença de Deus. Como é maravilhoso ser envolvido pela glória do Senhor. Se lança diante da presença dEle. Se lança diante da presença dEle.
aleluias, 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 aleluias. Coloque a mão sobre o alto da sua cabeça e onde você está. Começa a dizer: Espírito Santo, toque em mim. Diga: Espírito Santo, faz a tua obra em mim. Espírito Santo, faz a tua obra na minha casa. Espírito Santo, faz a tua obra sobre a minha família. Espírito Santo, faz a obra sobre a minha vida. Oh, aleluia. Vai dizendo, vai declarando cura, vai declarando libertação, vai declarando livramento, vai declarando avivamento. Aleluia. Aleluia, 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 Espírito Santo de Deus, Ele vai nos tocar fazer a sua obra. Cura sendo liberada neste momento, libertação sendo liberada neste momento, cadeia sendo liberada neste momento. Prisões sendo quebradas neste momento, em nome de Jesus, embaraços sendo destruídos neste momento. Aquilo que te prendia não irá te prender mais. Aquilo que trazia embaraço não irá trazer mais embaraço. Porque o Senhor nessa noite está libertando, o Senhor nessa noite está quebrando cadeias. O inimigo também silenciou morte, silenciou destruição, mas o Senhor nessa noite está liberando o decreto de milagre sobre a sua vida. Ele está declarando a morte do inimigo sobre a sua casa. O inimigo não terá mais autoridade, não terá mais legalidade para reinar na tua vida, para reinar sobre a tua casa, porque a tua casa é templo do Espírito Santo de Deus. O teu coração é cheio da presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, corações serão dominados por sentimento de amargura, por sentimento de ódio, de raivas. Em nome do Senhor, o Senhor está quebrando agora. Eu vou ligar no nome do Senhor Jesus. Todo sentimento de amargura, todo sentimento de ódio, todo sentimento de tristeza, o Senhor quebra nessa noite, o Senhor arranca nessa noite. E o Senhor diz: paz fluirá sobre o seu interior, paz fluirá sobre o seu interior. Aquilo que você, pessoas que não conseguiam dormir pela noite, em nome do Senhor Jesus, voltará a ter um bom sono. Em nome de Jesus, dormirá em paz e acordará em paz. Em nome de Jesus, pessoas que querem a insônia, que de insônia, de ansiedade, em nome do Senhor Jesus, a partir de agora sejam livres, sejam curados, sejam libertos. Eu vou ler no nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: eu não posso. Eu não posso de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para minha casa, para minha família. Para o Senhor bem forte onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Guarde essa palavra sobre o seu coração. Continue com o seu coração queimando. Continue com o seu coração ardendo pela presença do Senhor.